1 Coríntios 13, do 1 em diante, fala assim: eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar, mas se não tivesse amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém, suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará. Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. O que agora vemos é como uma imagem imperfeita num espelho embaçado, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Portanto, agora existem essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Senhor, nós queremos nos humilhar diante do Senhor e clamar para que o Senhor fale conosco nessa manhã. Nós somos um povo que precisa ouvir a sua voz. A sua voz, Deus, nos traz vida e vida em abundância. Nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados. Oramos para que o Senhor esteja nos revestindo com a sua armadura. Oramos para que os teus anjos guerreiros estejam acampados ao redor deste lugar. Oramos pela vida de cada pessoa que já entrou, está entrando e ainda vai chegar aqui nessa manhã. Oramos para que o Senhor fale conosco de uma maneira tão impactante, Deus, que a gente reconheça que Deus falou com o homem nessa manhã, que o Senhor falou conosco. Nós queremos te ouvir, Deus, e sabemos que a sua voz, uma vez ouvida, há de trazer transformação nas nossas atitudes. Nós queremos colocar a nossa vida então diante das tuas mãos, clamando para que o Senhor nos use para a honra e glória do seu nome. Clamando para que a igreja aqui representada venha a ser eficaz, venha a ser poderosa no conhecimento e no poder do Senhor também. Em nome de Jesus, oro para que o Senhor fale conosco, dos meus lábios, Deus, não saiam palavras torpes, mas aquilo que o Senhor quer que seja dito nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Quem aqui já ouviu alguma palavra, alguma mensagem, alguma palestra sobre homossexualidade? Queria que você levantasse a mão. Só para tirar a dúvida, porque às vezes você não ouviu a pergunta. Quem nunca ouviu, então levanta a mão. Amém. Bom, para começar eu gostaria de me apresentar. Eu sou a Andréa, sou casada com o Diniz. A gente trabalha no Avalanche, que é uma escola de missões urbanas que fica lá em Vitória, no Espírito Santo. Temos trabalhado desde 2004, tentando treinar cristãos para trabalharem com missões urbanas, se envolvendo com a questão da problemática urbana no Brasil e onde Deus mandar. Uma das questões que Deus tem colocado no nosso coração é que a gente venha adotar como pauta de trabalho, como pauta de vida e de ministério, de afeto, de amor, a questão da homossexualidade. Então, hoje nós trabalhamos com os treinamentos que tem os módulos na área da sexualidade, relacionamentos, abuso, campanhas contra abuso, principalmente lá na Grande Vitória. Trabalhamos também em parceria com o Luz na Noite, que é o Ministério da Presbiteriana do Brasil, de Jardim Camburi, lá em Vitória, que tem como objetivo treinar, ajudar pessoas que queiram voluntariamente abandonar a prática da homossexualidade. E trabalhamos com a Jocum também lá em Vitória, para que a gente forme uma parceria a fim de ajudar pessoas que estejam enfrentando lutas na sua sexualidade, principalmente com relação
a prostituição e a homossexualidade e automaticamente também o vício sexual, como é o caso do Avalanche, que trabalha mais diretamente com isso. Então nós temos tido algumas experiências, temos tido uma caminhada com o Senhor no que tange o assunto aí da sexualidade. Nós escolhemos falar sobre a homossexualidade nessa manhã por entendermos que é do agrado do Senhor que a igreja pare um pouco, se aquiete e ouça sobre o assunto, se posicione sobre o assunto. Então o que eu quero te pedir é que você saia daqui hoje sabendo algumas coisas que Deus entende a respeito desse assunto. Você não pode sair daqui hoje dizendo, foi mais uma palestra, foi um lance que eu ouvi lá no congresso. Não. Se você veio é porque Deus quer que você saia daqui se posicionando a respeito da homossexualidade, da prática da homossexualidade ou do abandono da prática. Amém, galera? Então, para começar, eu gostaria de dizer que nós acreditamos que todo ser humano tem o direito de fazer o que ele quiser da sua sexualidade. As pessoas têm o direito de praticarem a homossexualidade e isso não é crime. Eu respeito o direito das pessoas serem e se comportarem como homossexuais. E você? Nós entendemos que todo ser humano tem o direito de fazer o que ele quiser da sua sexualidade, desde que ele não cometa crimes. Alguns crimes são prescritos ali na lei aqui no Brasil. Incesto é crime, abuso é crime, aborto é crime, pedofilia é crime, aliciamento é crime. O que é crime e nós temos que lutar contra. Praticar a homossexualidade não é crime, as pessoas têm o direito de praticarem. E nós temos que respeitar o direito das pessoas. Amém? Agora, nós também cremos que todo ser humano tem o direito de abandonar a prática da homossexualidade, se assim essa pessoa quiser. Aí é onde entra a Igreja do Senhor Jesus, ajudando pessoas a mudarem nas suas vidas aquilo que elas não entendem que seja o melhor de Deus para elas. Então, ao mesmo tempo que as pessoas têm o direito de praticarem, as pessoas têm o direito de abandonarem a prática, se assim quiserem. Então, qual é o nosso trabalho como Igreja do Senhor Jesus aqui na Terra? Ajudar pessoas que queiram voluntariamente abandonar a prática da homossexualidade, se assim essas pessoas quiserem. Amém? Amém, gente? Amém. Eu preciso que alguém desligue um som aqui atrás. Está tocando uma música aqui, acho que era mesmo que estava tocando com o Geraldo ontem. Então vai ficar assim. Que bom. Então faz de conta que nada está acontecendo. Não tem jeito de diminuir, né? Está pegando uma rádio. Bem, ouço vozes. Capto sinais do além, gente. Voltando. Por que nós começamos a ler sobre Coríntios, né? O capítulo 13 de Coríntios? Então nós vamos estar dando algumas pinceladas sobre o assunto agora de manhã, mas a ideia é que sejam pinceladas para que a gente tenha tempo, caso você tenha alguma dúvida, e eu ou alguém aqui presente possam responder, que a gente tenha esse espaço, tá certo? Nós não vamos ter, a gente não tem a pretensão de que alguém vai sair daqui hoje dominando o assunto, mas nós vamos sair daqui pelo menos mais motivados a pensar sobre o assunto. Então algumas pinceladas nós vamos dar para que depois você tenha liberdade para fazer perguntas se você quiser, combinado? Então se você quiser anotar alguma coisa, fazer pergunta, fica à vontade. Está claro então que as pessoas têm esse direito de praticarem ao mesmo tempo de abandonarem a prática? Por quê? Porque a Bíblia ela é muito clara com relação à orientação de Deus para nós, a construção que Deus realizou para o ser humano no que se refere a relacionamento. Deus escolheu, achou que o padrão ideal para o ser humano se relacionar seria a heterossexualidade aliançada, né, por um compromisso de estarei com você o resto da minha vida, custe o que custar, por eu entender
que o que Deus escolheu para representá-lo com mais fidelidade aqui na terra é a família. E a família é constituída da forma como Deus se constitui enquanto pessoa. Então, Deus entende que o ser humano tem a possibilidade de se relacionar na terra de forma que aproxime de quem Ele mesmo como Deus é. Está claro até aqui? Então Deus, desde o início, Ele estabeleceu limites nos relacionamentos. Ele estabeleceu um padrão de relacionamento. Ele estabeleceu o ideal de relacionamento. Isso não significa que o homem não vá viver do jeito que quiser. O homem pode viver do jeito que quiser. Agora Deus deixou muito claro qual foi a forma que Ele construiu o ser humano para viver de forma mais completa, mais harmônica, mais sensata e equilibrada. E o padrão de Deus é a heterossexualidade. Isso é claro, de ponta a ponta nas Escrituras, para quem crê nas Escrituras. Eu creio nas Escrituras e eu entendo que esse é o padrão de Deus para o ser humano. Agora entendo que o homem também pode, o ser humano pode romper com esse padrão se quiser, desde que arque com as consequências. Não é verdade? Então, sabendo que esse é o padrão de Deus, nós entendemos que o ser humano, ele nasce já com a declaração do que Deus quer que ele seja, macho ou fêmea. Aí ele tem que aprender a ser homem e mulher. Uma coisa é nascer com um órgão genital, a outra coisa é nascer com uma identidade. Com identidade formada nós não nascemos, mas nós nascemos com aquilo que Deus quer que prevaleça em nós. Se temos um pênis, masculinidade deve prevalecer. Se temos uma vagina, a feminilidade deve prevalecer. Só que não é porque nascemos com os órgãos genitais ali já claros, já visíveis, que já tenhamos uma identidade completa. Não, cada um de nós nasce ainda para construir a sua sexualidade dentro dos seus primeiros anos, 15 anos de vida, quando a gente fecha essa identidade sexual. Então todos nós nascemos naquilo que se conhece como estado neutro. É como se fosse um ponto morto de um carro. Então cada um de nós nasce nesse estado que está para ser ainda construída a identidade sexual em cima dele. Então você não nasce nem homossexual, nem heterossexual. Você nasce um ser humano feito à imagem e semelhança de Deus, que tem que amadurecer, crescer na estatura, crescer em graça, crescer em conhecimento, crescer como pessoa. Agora Deus não nos lança no mundo reféns às circunstâncias. Cada criança já nasce sabendo o que é para prevalecer na sua vida. Basta olhar para o seu órgão genital. Então nós temos que o quê? Não só ficar focados aqui quando a gente nasce, mas fazer com que essa identidade seja desenvolvida na nossa mente. Muitas coisas acontecem para que esse processo possa dar certo, possa ser construído de forma saudável. E muitas coisas podem acontecer para que esse processo não seja construído de forma saudável. Quando a gente ouve pessoas, ouve cristãos no Brasil, ouve evangélicos no Brasil, a gente muitas vezes se depara com alguns mitos dentro da igreja evangélica a respeito do assunto da homossexualidade. Eu me recordo que uma vez eu fui palestrar numa igreja, e dentro da mesma igreja, palestrando somente para os líderes da igreja, nós encontramos 4 linhas de pensamento diferentes acerca do assunto da homossexualidade. Aí eu te pergunto, se um homossexual entra nessa igreja querendo abandonar a prática da homossexualidade por entender que ele não aguenta mais viver dessa forma, como que esse homossexual vai sair da igreja? Eu costumo dizer que ele vai sair no mínimo esquizofrênico. Porque como pode um grupo de pessoas que professa a mesma fé encontrar 4 visões conflitantes a respeito de um único assunto? É complicado. Então daí nós vamos vendo a gravidade do assunto. A questão da homossexualidade sendo discutida hoje no Brasil, me parece ser, posso estar enganada, mas me parece ser extremamente motivada não pelo amor que a gente possa estar nutrindo pelos homossexuais brasileiros e no mundo afora.